Fala gente, beleza? Victor Viana aqui e no vídeo de hoje eu vou te fazer um comparativo desses dois smartphones aqui top de linha da Samsung Premium, que são o S23 Ultra, tá? Versus o S24 Ultra. Então, se você tem o S23 Ultra e tá pensando se vale ou não a pena fazer o upgrade, vê esse vídeo aqui que eu vou te falar todas as diferenças e se vale a pena ou não. Da mesma forma, se você tem um smartphone mais antigo e está pensando em fazer upgrade, né? Vê esse vídeo aqui que eu vou te falar tudo, tá? O S23 Ultra tá com preço interessante nesse momento, porque é um smartphone um ano mais antigo, e o S24 Ultra, obviamente, é o lançamento, é o mais novo, porém o preço não tá tão interessante assim, beleza? Os links aqui, se você quiser ver o preço dos dois smartphones atualizados, vai estar aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudar, não esquece já de deixar o teu like e de se inscrever no canal. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso vídeo comparativo. Primeiro ponto, quem é o público-alvo do S23 Ultra e do S24 Ultra? Primeiro, é um público-alvo que gosta de celulares flagship, celulares que oferecem o supra-sumo de tecnologia, de funcionalidade, de tudo que a marca tem de melhor para oferecer e que estão dispostos a pagar um pouco mais por isso. E outro público-alvo interessante é o pessoal que pretende fazer uso da S Pen, né? Então, a S Pen para fazer anotações, para fazer algumas funções de produtividade. Então, tem muita gente que gosta muito da canetinha, que também é um público-alvo bem interessante aqui para o S23 Ultra, né? Então, basicamente, esses são os dois públicos-alvos que eu vejo mais interessados em comprar esse tipo aqui de smartphone. Agora vamos falar das diferenças de design e construção. Primeiro que a tela permaneceu a mesma, é uma tela de 6.8 polegadas nos dois modelos. Qual que vai ser a diferença? No S23 Ultra, a tela ela é um pouco curvada nas pontas, tá? Já no S24 Ultra, a tela ficou reta, então ela perdeu essas curvas que eu particularmente até prefiro uma tela reta. Eu prefiro a tela do S24 Ultra. No S23 a tela já é bem menos curva, é só um tantinho assim mais no lado, então também não é nada que atrapalhe muito. E aí, quando a gente fala de construção, de carcaça, também muda. No S23 Ultra, que é esse aqui, a carcaça é em alumínio, é um alumínio fosco, muito bonito, ó, tá vendo? Esse aqui é como se fosse um verde militar. Já no S24 Ultra, a carcaça é em titânio, né? A Samsung trouxe a mesma evolução que a Apple trouxe nos iPhones e agora a carcaça é em titânio. O titânio, basicamente, né, ele tem uma durabilidade maior que o alumínio, embora o alumínio seja muito durável já, o titânio parece que ele é mais resistente ainda e ele tem um pouco menos de peso, mas é muito pouco mesmo, é imperceptível. Falando de peso, os dois pesam praticamente a mesma coisa. O S24 Ultra é um pouco mais leve, mas na mão é praticamente imperceptível. Ambos têm resistência à água e à poeira, né? Tem o IP68, então você pode, de repente, lavar na torneira, cair numa piscina, alguma coisa assim, que não vai danificar nenhum dos dois smartphones, e eles também são resistentes à poeira. Os dois têm uma bateria de 5.000 mAh, é uma bateria muito boa, que vai te dar uma autonomia tranquila de mais de 10 horas de tela por dia, tá? Então, mesmo que tu faça um uso moderado, a talvez um uso até intenso do smartphone durante o dia, ele vai segurar tranquilo de manhã até a noite, sem que você precise carregar nos dois modelos. O que muda? Pelo S24 ter um processador mais novo, o processador do S24 ele é um pouquinho melhor otimizado. Então ele vai te dar aí coisa de 1 hora a 2 horas no máximo de mais autonomia de bateria. Mas no geral são autonomias muito parecidas, porque a bateria dos dois é praticamente a mesma. Em termos de carregamento, eles também são muito parecidos, tá? Eles vêm com o carregador pequeno da Samsung, que é o carregador de 25 watts. Mas se você quiser comprar esse carregador aqui, esse carregador é o carregador da Samsung de 45 watts. Esse carregador ele é o melhor que tem para você carregar o seu Samsung Galaxy Ultra. Por quê? Porque ele tem 45 watts, tá? E ele vai conseguir carregar o S23 Ultra em mais ou menos até 60% em meia hora, tá? Então meia hora só de carga, o S23 Ultra bate aí praticamente 60%. E no caso do S24 Ultra, em meia hora de carga, ele chega a bater quase 70%. Então é uma diferença pequena,
mas existe uma diferença. O S24 Ultra, ele se carrega um pouquinho mais rápido. Já quando você tenta carregar eles usando um power bank externo, tipo esse aqui da Anker, eles carregam um pouco mais lento, tá? Com esse da Anker aqui, eu consigo em torno de 30 watts, carregar eles a 30 watts, tá? Já com o carregador de parede mesmo da Samsung é que eu consigo a velocidade máxima. Então, com o power bank com bateria externa, você vai carregar um pouco mais lento, mas mesmo assim ainda carrega bem relativamente rápido também. Então, para fechar essa parte de design, eu acho que o Samsung S24 ele ganha por uma margem muito apertada, certo? Obviamente ele vai ganhar porque ele é um pouco mais leve, ele tem a carcaça em titânio e ele tem a tela reta, que o S23 não tem. Mas assim, é muito apertado mesmo a margem, é muito imperceptível, tá? Então, ganha. Mas não é nada, a diferença que o S24 traz de design, de construção, não é nada assim, ó, absurdo, muito diferente. Eles são muito parecidos, ó, como você pode ver, e tanto com um quanto com o outro você vai estar super bem servido. Agora vamos falar de hardware. Em termos de hardware, certamente o hardware do S24 Ultra, ele é um pouco melhor, tem que ser, porque ele é o celular mais novo, né? Mas aí eu vou te mostrar agora o que tem de diferença. No S23 Ultra, tu tem o processador da Qualcomm Snapdragon 8 geração 2. Já o do S24 Ultra é o processador da mesma linha, Qualcomm Snapdragon 8, só que ao invés de geração 2 é a geração 3. Ou seja, é o upgrade do processador, né? É a evolução natural do processador que vinha no S23, beleza? Então, muda muita coisa? Sinceramente, assim, no dia a dia você dificilmente vai ver, oh meu Deus, esse processador é muito melhor. Eu acho muito difícil, porque no caso do S23, tu já consegue rodar tudo, o jogo, o aplicativo, enfim, é um processador que sobra. Então dificilmente tu vai sentir a diferença de um processador para o outro, de um modelo para o outro. Mas, realmente, por ser uma evolução, né, por ser um modelo mais atual, o processador do S24 ele tem algumas melhorias. Memória RAM nos dois modelos são iguais, né? 12 GB de memória. Armazenamento, os dois têm a opção de ter 256, 512 ou 1 TB, você que escolhe aí de acordo com o modelo de celular quando você vai comprar. E em termos de placa de vídeo, a placa de vídeo integrada, né, que vem com o S24, ela teve uma melhoria, né? Ela suporta Ray Tracing, né? Que é uma tecnologia gráfica, e aí você teoricamente tem um desempenho em jogos melhor do que do S23. Mas mais uma vez, é aquela coisa que você vai bater o olho e vai dizer, caramba, os jogos rodam muito melhor no S23, engasga, e no S24 não. Não, não é. No dia a dia, na prática, você dificilmente vai sentir essa extrema diferença da placa de vídeo ou do processador de um para o outro. Agora falando de tela. A tela dos dois é uma tela de 6.8 polegadas, resolução Quad HD, uma resolução muito alta, com bom contraste, excelente brilho, então os dois smartphones você vai conseguir utilizar eles sob o sol tranquilamente. Tela realmente muito boa, excelente nos dois. Não teve nenhuma mudança extraordinária de tela do S23 para o S24 Ultra. O que você vai perceber de diferença, mas assim, é muito sutil, realmente se você for muito cri-cri, você vai perceber que a tela do S24 Ultra tem um brilho um pouco melhor do que a do S23 Ultra. O que isso quer dizer? Que se você estiver embaixo do sol, provavelmente quando você coloca o brilho no máximo, no S24 Ultra vai ser um pouquinho melhor. Mas nos dois são muito bons. Como você pode ver ó, no vídeo, tá aqui do meu lado esquerdo o S24 Ultra e do lado direito o S23 Ultra rodando o mesmo vídeo. E é muito difícil, é praticamente impossível de você dizer a diferença entre cada um. Realmente as duas telas são muito, muito boas. Você vai estar bem servido com os dois modelos, com total certeza. S Pen. A S Pen nos dois modelos, ela é igual, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Então, se você já usava o S23 antes, tudo que você fazia com a S Pen no S23, você vai conseguir fazer no S24 Ultra. Então, não tem muito o que comentar em relação a S Pen nesses dois smartphones, tá? É mais coisas de software, é mais você entender as possibilidades que você pode fazer com a S Pen e aí você vai conseguir utilizar a S Pen tranquilamente nos dois. Câmeras e vídeo. Em relação às câmeras, aí sim a gente tem uma mudança do S23 para o S24, que é uma mudança que sinceramente é até difícil de entender. O que a Samsung fez? Ela manteve todas as câmeras do S23 Ultra para o S24 Ultra, com exceção de uma câmera que é a câmera de telefoto, a câmera de zoom. O S23 Ultra tinha uma câmera de zoom de 3 vezes
e uma câmera de 10 vezes. E aí o que foi que a Samsung fez no S24? Ela manteve a de 3 vezes, mas ela não está usando mais a de 10 vezes, ela está usando agora uma de 5 vezes. Então ela mudou, mas ela mudou para baixo. E aí muita gente não gostou dessa mudança, né? O que a Samsung diz? Na verdade ela mudou a câmera de 10 vezes, que era de 10 vezes de zoom óptico, mas tinha 10 megapixels, e aí ela caiu para 5 vezes de zoom óptico, mas colocou uma de 50 megapixels. Então ela baixou a quantidade de zoom, mas ela aumentou o megapixel. E ela diz que com isso ela vai conseguir manter a mesma qualidade. Nos testes que eu fiz, realmente é muito difícil de notar uma diferença, né, de uma foto com zoom muito grande do S23 para o S24. Mas quando você analisa as fotos em 100 vezes em zooms muito grandes, o zoom do S23 ele aparenta reter mais detalhes. Não é simples de ver isso, mas no zoom muito longo, né, muito longe, você vê alguma retenção de detalhes maior no S23 Ultra, porque, claro, ele tem uma câmera que tem mais zoom, certo? Então eu vejo isso como um certo downgrade, sim. Eu acho que não foi legal da Samsung fazer isso, porque é muito difícil para o usuário final entender que uma câmera que tem menos zoom vai ser um upgrade. Então essa é a maior polêmica das câmeras, mas tirando isso, as duas são maravilhosamente boas e tudo que você fazia de foto boa no S23 Ultra, você vai conseguir fazer também no S24 Ultra, tá? Olha aqui a qualidade das fotos, cara, é muito boa. Essa foto aqui, ó, se eu der um zoom, por exemplo, ó, nessa aranha, cara, muito boa, muito detalhe, realmente, câmera muito boa de verdade, tá? As cores parecem ser as cores reais mesmo, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, tudo exemplo de foto que eu tirei, esse aqui com S24 Ultra, tá? Ó, realmente, ó, a foto de selfie, né, retrato, você vê que ele dá uma desfocada no fundo e tal. Eu acho que deu até uma melhorada no software do S24 Ultra. O desfoque do fundo ficou um pouquinho melhor do que do S23, mas assim, coisa muito imperceptível, certo? E aqui, para você ver como é que é a questão do zoom, né? Aqui tá na câmera normal de 1x, e aqui quando eu vou para a câmera de 10 vezes, ó, você vê que realmente ela mantém bastante os detalhes e tal. O que vai pegar realmente é quando você começa a dar zooms acima de 10, que aí não é o zoom óptico, e aí passa para o zoom digital, aí começa a perder mais qualidade. Então vamos lá, para resumir. Os dois têm câmeras excelentes, os dois vão fazer selfie, retrato muito bem, os dois vão fazer fotos wide, ultra wide e fotos com a câmera principal maravilhosamente bem, câmera principal de 200 megapixels nos dois modelos. As câmeras de zoom dos dois, tanto do S23 quanto do S24, são muito boas. Óbvio, tem esse detalhe aí da câmera que mudou no caso do S24 Ultra, mas dificilmente você vai ver diferença na vida real entre eles. E a parte de vídeo dos dois também é muito boa. Você faz 4K nos dois smartphones, em todas as câmeras, tem uma qualidade de imagem no vídeo excelente para os padrões de smartphone. Então se você é criador de conteúdo, se você quer criar vídeo para YouTube, rede social, TikTok, Instagram, coisa do tipo, pode ir também no S23 ou no S24 Ultra, que é um excelente smartphone que você vai estar muito bem servido. Em relação à performance, os dois têm performance absurda, vão rodar tudo que é de aplicativo e de jogos com o pé nas costas. O S24 traz algumas melhorias, como essa questão do Ray Tracing, mas no dia a dia eu acho difícil de você enxergar alguma diferença. Então, performance muito boa e muito alta nos dois modelos. Software, os dois vão rodar o Android 14 com a One UI, o Android customizado da Samsung, modelo 6.1. Software é praticamente igual, a única diferença é que no caso do S24 Ultra, você vai ter algumas funcionalidades de inteligência artificial que você não tem no S23 Ultra. A Samsung provavelmente colocou isso para poder melhorar as vendas do seu lançamento e para diferenciar ele. Então são algumas funcionalidades como tradução em tempo real e algumas coisas desse tipo. Para mim não fez diferença, mas pode ser que para algum usuário essas funcionalidades de inteligência artificial façam diferença e aí talvez justifique você ir no S24 Ultra por conta disso. Outro ponto também muito interessante pro S24 Ultra é que a Samsung garantiu a atualização de software e suporte por 7 anos. Isso é bastante tempo, então para a galera que gosta de passar muito tempo com smartphone, e no S24 Ultra você tem essa garantia de atualização por mais tempo. No caso do S23 Ultra você não tem essa garantia de atualização por 7 anos. Vamos lá, conclusão final para encerrar esse comparativo, tá? Minha conclusão é o seguinte, se tu já tem o S23 Ultra, dificilmente justifica fazer o upgrade. Por quê? Porque as mudanças que teve de um para o outro foram muito incrementais.
não veio nada que você diga assim, ah, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, eu tenho que fazer o upgrade por causa disso, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui... Cara, difícil eu elencar alguma atualização do S24 Ultra que realmente me faça assim, brilhar os olhos. Por exemplo, eu tenho o S23 Ultra já, o S24 Ultra a Samsung me emprestou para eu fazer os testes, e eu hoje não vejo motivo para eu comprar um S24 Ultra, né, e fazer o upgrade. Eu acho que o S23 Ultra é suficiente total, entendeu? Então, de um para o outro, eu acho que o upgrade talvez não faça tanto sentido. Claro, todo mundo tem suas particularidades, todo mundo tem suas escolhas, então no final vai depender do que você acha, mas eu não vejo assim com tanta vantagem você fazer o upgrade do S23 para o S24. Porém, se você tiver no S21, S22, se você tiver em outros modelos de Galaxy mais antigos, intermediários, ou se você estiver pensando em vir do iPhone para a linha Samsung Ultra, aí talvez faça sentido você ir já no S24. Porque tem a questão dos 7 anos de suporte, né? Já tem as últimas funcionalidades, já é o hardware mais moderno, mais atualizado. Aí eu acho que, como você já vai fazer um investimento considerável de migrar de um celular mais em conta para um mais caro, aí talvez faça sentido você já ir no último modelo, beleza? Mas mesmo assim ainda é algo a se pensar. Por quê? Porque o S23 Ultra ele está aparecendo a preços muito bons em promoções. Então mesmo que você venha de modelos passados, pode ser que ainda seja interessante ir no S23 ao invés do S24. Mas o que eu tenho para te falar no final é que ambos os celulares são muito bons, são celulares maravilhosos e qualquer um que você for dos dois, você vai estar muito, muito bem servido ainda por muitos anos, tranquilo? Para te relembrar, os links desses smartphones aqui com preços atualizados vão estar na descrição, se você estiver pensando em comprar eles. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece já de deixar o teu like, de se inscrever no canal, tranquilo? Um grande abraço e até a próxima.